a chegada da Semana Santa, aumenta o consumo de peixe, principalmente entre os católicos que costumam não comer carne nesse período. Mas é preciso muito cuidado quando for comprar o peixe para não levar para casa o produto contaminado. Acredita-se que a síndrome de RAF, também conhecida como doença da urina preta, possa estar relacionada ao consumo de algumas espécies. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje no programa Opinião Pernambuco, recebendo aqui o Dr. Paulo Sérgio Ramos, que é médico infectologista, chefe do Serviço de Doenças Infectoparasitárias do Hospital das Clínicas da UFPR. E também Josimeilson Bezerra, que é gerente da Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária. Sejam bem-vindos. Lembrando que o programa Opinião Pernambuco, ele também é veiculado nas rádios Universitária FM 99.9 e na Rádio Universitária AM 820 kHz. Bom, sejam bem-vindos vocês, né, doutores, como eu já tinha falado anteriormente, e todo o nosso público. A gente traz, primeiramente, essa questão da síndrome de RAF. É uma doença que vem sendo muito falada ultimamente. Me parece que ela não é uma doença recente, ela já foi conhecida há bastante tempo, mas, ultimamente, ela tem ganhado a mídia, sobretudo quando começou a ter uma maior predominância de casos aqui em Pernambuco, na Bahia e também no Amazonas. Então, na verdade, o que é a síndrome de RAF, doutor Paulo Sérgio? Boa tarde, Valdir. A síndrome de RAF, ela é uma doença causada, né, quando as pessoas ingerem alguns peixes, principalmente peixes de água doce, né, e após a ingestão desse peixe, no período de até 24 horas, essas pessoas passam a sentir dores musculares de forte intensidade associado à rigidez muscular e, concomitantemente, elas descrevem, né, a eliminação de uma urina escura, né, uma urina da cor de Coca-Cola ou da cor de café. Essa síndrome é descrita há pelo menos um século. Os primeiros casos foram descritos em 1924, né, tem quase 100 anos, e numa região em torno de um lago, né, que esse lago tem a doença refere-se à região, né, onde está o lago, né, então o Lago Raf. E aquelas pessoas naquela época apresentaram uma síndrome como essa que eu descrevi, né, com dor muscular intensa e urina vermelha. E naquela época se pensou em associar, né, a ingestão de alguns peixes de água doce daquele lago com a doença. Durante os anos posteriores, outros casos foram descritos, principalmente na Europa. Depois os Estados Unidos passam a descrever lá nos anos 80, né, e o primeiro caso no Brasil foi descrito no início da década de 90, né, de forma que, eventualmente, algum estado, principalmente os estados da região Norte e Nordeste, vem descrevendo, né, essa doença, essa síndrome, e como você bem falou, né, de forma mais frequente nesses últimos anos, né, o que preocupa bastante as autoridades sanitárias, até porque, como a gente vai conversar um pouco mais na frente, não se tem muita certeza, né, do que é que pode causar no peixe, né, que tipo de contaminação esse peixe pode trazer para os indivíduos, né, e que levem a essa síndrome. Josimeilson, aqui em Pernambuco, quantos casos nós tivemos nos últimos anos? E eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre os casos mais recentes, né? A gente teve aí no noticiário atribuindo-se a morte de Priscila Andrade, que é uma veterinária, como estando relacionada à síndrome de RAF. Gostaria que o senhor esclarecesse essas questões, se possível. Bom, aí, como o Paulo falou, nós entendemos que os estudos são preliminares, são difíceis ainda de se ter conclusivamente os peixes que realmente acometeram nesse caso de recente. Bom, tivemos em 2017 casos em Recife, inclusive em Buíque, Olinda. Isso envolveu peixes diferentes. Envolveu peixe, por exemplo, a arabaiana, a tilápia. Em 2020, tivemos também em Recife outros episódios, mais 4 episódios. E em 2021 tivemos esse episódio aí com a arabaiana, que é o suspeito maior. Assim, esse caso mais recente em Pernambuco, ele foi estudado, investigado,
uma investigação epidemiológica pela vigilância sanitária e epidemiológica, as vigilâncias sanitárias e epidemiológicas do município de Recife. Porque o caso aconteceu no Recife e nós temos uma capilaridade muito grande com relação às vigilâncias. E, nesse caso, a vigilância sanitária e também a vigilância epidemiológica do município do Recife iniciaram as investigações. E essa investigação culminou numa suspeita e fortes indícios de que a causa da intoxicação tinha sido a ingestão de um peixe. Por um acaso, foi a arabaiana. Eu estou falando por um acaso porque já tivemos outros tipos de peixes. E não pode ser condenado a arabaiana, porque é uma coisa ainda para se... a origem disso ainda é para ser estudado mais profundamente. Nesse caso, tivemos, assim, a oportunidade de fazer a rastreabilidade do peixe e entendermos como ele chegou a Pernambuco. Então, essa é uma dos estudos mais conclusivos com relação ao peixe que tivemos até agora. Doutor Paulo Sérgio, o Josimeilson já citou aí alguns peixes, né, falando da tilápia, da arabaiana, mas assim, coloca-se na mídia que na Bahia estaria mais relacionado ao badejo, no Amazonas ao pacu-manteiga. Ou seja, qualquer peixe, em tese, ele pode ser potencialmente causador de uma contaminação que esteja diretamente associada à síndrome de Raff? Pois é, os estudos, como são casos assim, eles geralmente não aparecem de forma epidêmica, né? Não são vários casos ao mesmo tempo, são casos isolados, né? De forma sazonal. Acredito que isso dificulta muito, né? Para que os pesquisadores, a ciência, consiga correlacionar os fatores, porque tem se visto, como você falou, peixes diferentes, né? Em regiões diferentes, como se cita os peixes que têm sido relacionados a essa doença em países da Europa, até mesmo na União Soviética do passado, né? E uma das questões que se coloca na ciência em pauta para discussão, se talvez sejam fatores climáticos, fatores ambientais que se modifiquem, né? E que possam proliferar algum micro-organismo, talvez alguma alga, né? Ou algum elemento, né, químico que possa contaminar. E dessa forma não está relacionado a determinado de peixe específico, né? Mas sim a uma questão ambiental, né? Então, eu acho que com o aprofundamento, como o José Mércio falou, né, desses casos pontuais que têm ocorrido com mais frequência, é possível que venha a se ter um entendimento melhor da etiologia dessa doença. Eu estava lendo aqui um artigo que foi publicado nos Estados Unidos alguns anos atrás, e eles pegaram, né, fragmentos de peixes que ocasionaram alguns episódios em algumas cidades dos Estados Unidos e fizeram pesquisas assim, extremamente profundas, né, em biotoxinas, que a gente chama, né, ou toxinas relacionadas a esses animais, esses peixes, e eles não conseguiram concluir, né, e foram testados, pesquisados várias toxinas ao mesmo tempo, né, o que torna, de fato, a questão bastante complexa. Ademais, a gente pode também citar o fato de que, para o caso específico, né, dessa veterinária, né, que teve um desfecho fatal, me parece, né, que talvez mais do que uma pessoa da família tenha também ingerido aquele peixe. Lembrar que o peixe foi submetido à cocção, né? Então, se for uma toxina ou mais toxinas, essas toxinas elas são termorresistentes, né? Elas resistem ao calor. Então, não interessa se o peixe foi ingerido cru ou pouco cozido ou muito bem cozido, né? Porque parece que essas toxinas, se é que sejam elas as implicadas, elas resistem ao calor. E um mesmo indivíduo dessa família, né, ingeriu, né, e com a irmã dessa pessoa, dessa veterinária, ela teve sintomas leves ou ela mesma não apresentou sintomas, né, o que torna o cenário clínico e epidemiológico bastante ainda nebuloso, confuso. Josimeilson, vamos agora entender como que fica a possibilidade desses casos estarem relacionados à contaminação,
ao armazenamento do produto, e aí entra em cheio o papel da vigilância sanitária, no sentido de investigar previamente a qualidade dos produtos que são oferecidos, né, que são demandados pelo mercado. É possível que haja esse desenvolvimento dessa bactéria a partir da contaminação? Muito pouco provável que esteja relacionado a armazenamento. Existe uma linha ainda de pesquisa que atribui algumas situações ao armazenamento, ao estado do peixe, mas não está nada provado. Nesse caso específico, quero esclarecer, para ser bem entendido, a empresa que distribui esse peixe, que distribuiu esse peixe, que é uma grande empresa aqui em Pernambuco, distribuidora de peixe, ela é bastante organizada, ela é uma empresa de um nível de boas práticas de armazenagem muito bom, e nós podemos fazer a rastreabilidade até mesmo do barco que pescou o peixe. Então, nas nossas investigações, nada apontou que tivesse uma situação comprometedora no armazenamento e no transporte do peixe, desses peixes. É tanto que nós ainda deixamos como fiel depositário lá a própria empresa, que colaborou bastante com nesse episódio, ela ainda ficou com a parte desse peixe que foi adquirido. Mas, para se ter uma ideia, ela adquiriu 5 toneladas de peixe, só mesmo, vou dizer assim, da arabaiana, que é o peixe em questão, só da arabaiana ela adquiriu 5 toneladas de um mesmo lugar, de uma mesma região. Então, isso deixa muitas dúvidas. E assim o Paulo falou muito bem, assim, a inconclusividade de todos os testes que se tem feito leva, mais uma vez, a mostrar 5 toneladas foram adquiridas. Só temos uma queixa. Ok, a gente faz o primeiro intervalo e volta daqui a pouquinho falando sobre a contaminação dos peixes e principalmente a síndrome de Raff. Então a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o programa Opinião Pernambuco, lembrando que ele também é veiculado nas rádios Universitária FM 99.9 e na rádio Universitária AM Paulo Freire 820 kHz. Estamos falando sobre a síndrome de Raff, também conhecida como doença da urina preta. E nossos convidados são Paulo Sérgio Ramos, médico infectologista, chefe do Serviço de Doenças Infectoparasitárias do Hospital das Clínicas da UFPR. E também Josimeiro Bezerra, gerente da Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária. Doutor Paulo Sérgio, quais são os principais sintomas da doença da urina preta? Então, a doença da urina preta é o que chama atenção, né? O que vai fazer o indivíduo que está apresentando procurar assistência médica é uma dor muscular intensa, né, progressiva, e essa musculatura começa a apresentar uma certa rigidez. Isso tudo acontece no período de menos de 24 horas após a ingestão do peixe, né? Tem estudos que mostram que a mediana de tempo tem sido de até 8 horas após a ingesta. Algumas pessoas se queixam também, né, após ter ingerido o peixe, um pouco de mal-estar, de vômitos, e aí esse indivíduo, pela intensidade do quadro, né, da dor muscular, ele necessita procurar assistência médica, né, assistência de saúde. E o que ocorre? Esses indivíduos vão apresentar uma intensa destruição das fibras musculares. Daí porque que eles sentem, né, tanta dor muscular. E essas fibras musculares vão liberar na corrente sanguínea algumas proteínas, e essas proteínas quase que invariavelmente se depositam nos rins, né? E aí esses indivíduos, quase que todos, eles evoluem com um quadro de insuficiência renal aguda,
né? Então, os rins, eles vão ter dificuldade no funcionamento, né? E alguns deles vão precisar, desses indivíduos, de passarem por um processo de hemodiálise. A literatura médica coloca que a maioria, né, mais da metade dos indivíduos, evoluem com quadro, com recuperação total, né, sem nenhum tipo de sequela renal e conseguem ter desfechos favoráveis. Doutor, tem alguns sintomas que eles, inclusive, estão muito próximos, que são muito parecidos com sintomas da COVID. E, num momento como esse, as pessoas podem entrar em pânico. Eu vi aqui que pode ter falta de ar, pode ter febre, além dessas dores, e a COVID ela apresenta dores em várias partes do corpo, né? Ou seja, então começa a haver uma certa semelhança. É preciso não haver nenhum tipo de confusão. A principal característica seria mesmo a cor da urina. As duas principais características são a dor muscular muito forte e quase que imediatamente, concomitantemente, a urina escura, né? Muito diferente da dor muscular, né? Daquela que, eventualmente, algumas pessoas com COVID vão apresentar. Então, são condições clínicas bem diferentes, né? De forma que agora, no período, chegando no próximo período da Páscoa, as pessoas, né? A maioria de nós vai ingerir peixe, né? Para que a gente não fique aí com um pouco, como você bem colocou, um pouco de confusão. Josimeirson, independente de se ter ou não uma clareza em relação às causas, as pessoas, quando vão ao mercado, quando vão à feira, elas precisam ter alguns cuidados na hora de comprar o produto. Que cuidados são esses? Valdir, não tem, para a doença de RAF, não temos como fazer nenhuma observação, né? Os cuidados com o peixe são os cuidados que nós sempre falamos todos os anos, perto da Semana Santa, e são os peixes que tenham as escamas muito aderidas, a elasticidade, os olhos bem vivos. Então, assim, para esse consumidor de peixe, não tem menor problema, nenhum receio de usar peixe nessa época, simplesmente porque houve uma publicidade muito grande desse episódio fatal, e próximo, coincidentemente próximo à Semana Santa. Mas para a doença de RAF, o peixe não demonstra nas suas características organolépticas, os seus aspectos, não tem como se fazer essa diferenciação. Mas eu queria esclarecer também assim que mesmo que tenhamos esse tipo, que tenha acontecido esse episódio que de uma certa forma lamentamos muito porque foi muito grave, né? Teve uma fatalidade, não se tem insegurança, se tem garantia de consumir peixe. Eu, por exemplo, sou um consumidor de peixe permanentemente, né? Eu fiz a opção para peixe. Então, isso não pode afastar o consumidor simplesmente por esse caso. Doutor Paulo Sérgio, me parece que você quer complementar também essa colocação do Josimeirson, né? Até porque as pessoas têm realmente essa cultura, têm esse hábito, e o peixe é bom para a saúde. Seria por aí? Correto, é muito importante, né? Deve fazer parte do nosso cardápio alimentar. E lembrar que, né, quando a gente procura um alimento in natura, né, um alimento fresco, seja o peixe ou a carne vermelha, ou mesmo um laticínio, então a gente tem que ter cuidado com a procedência, né, prestar atenção àquelas características organolépticas, como foi dito, né, de que aquele peixe ou aquela carne ela está em condições boas, né, para o consumo. Lembrando que é muito, né, centenas de milhares de vezes mais frequente a possibilidade de a gente ingerir uma proteína animal, né, carne vermelha ou carne branca, que esteja estragado ali, né, não esteja bem conservada e ter toxina bacteriana, né, por exemplo, por estafilococcus, aquele peixe que não foi bem conservado, bem acondicionado, a gente compra, né, e vai consumir logo imediatamente, vomita, passa mal, tem diarreia, vai para o hospital. Então, aquilo ali geralmente é a produção de proliferação de bactérias e produção de toxinas bacterianas. Essas sim
né, são muito mais frequentes, com a letalidade muito elevada, né, em alguns casos, e que a gente tem sim como ter controle, como o Josimar falou ainda há pouco, né, até visualmente, né, a gente ter esses cuidados na hora que vai fazer a escolha para a compra. Josimeirson, a gente pode voltar um pouquinho para a questão agora do armazenamento e desse olhar mais clínico na hora da compra, até deslocando um pouco da questão específica da síndrome de Raf. Quando a gente amplia isso para os demais alimentos, quais são os cuidados que a gente deve ter na hora de escolher uma fruta, por exemplo, escolher um outro tipo de carne, ou até que ponto a gente chegar ali numa banca de feira e pegar uma fruta sem lavar direito, consumir aquela fruta, até que ponto esse tipo de hábito que a gente vê que é muito frequente coloca as pessoas em risco de desenvolverem um tipo de doença aí que elas não estejam esperando. É importante, né? Não só o peixe, mas qualquer um dos alimentos. Nós temos várias fontes de contaminação e essas fontes de contaminações, elas são perigosas em algumas situações. Então, o acondicionamento dos alimentos é o mais importante que se tem. Na escolha dos alimentos, e se nós falarmos de peixe novamente pela questão da Semana Santa que se aproxima, ele tem o detalhe mais importante, porque a conservação, a temperatura que evita ou minimiza a proliferação bacteriana, que gera a formação de toxinas, que é um dos casos, e a própria proliferação de organismos patogênicos que levariam a doenças e acometimentos complicados e levaria à hospitalização e, às vezes, até óbito. Então, o peixe ou os alimentos, eles têm contaminações que podem ser física, química ou biológica, e, para isso, alguns detalhes simples nas nossas casas podem ser utilizados, né? Somente você cobrir o alimento, você já evita a contaminação física no ar, de alguns esporos que possam acontecer. E a lavagem dos alimentos, eu estou falando agora não só o peixe, mas alimentos em geral, a lavagem dos alimentos, a maneira de lavar os alimentos estão assim, já publicada com um pouco de água sanitária, por exemplo, e a lavagem em água corrente das verduras e das frutas, eliminam alguns tipos de contaminantes, principalmente os químicos, como os inseticidas. A contaminação biológica ela já tem um detalhe mais complicado, porque ele passa, muitas vezes, pelo manipulador. E o manipulador do alimento, às vezes, está dentro de casa. Os surtos alimentares em casa são os mais comuns. Nós nos preocupamos quando acontecem nos restaurantes, nas indústrias, nas empresas, nos hospitais, mas em casa sempre acontece isso. E ele tem risco elevado. Porque nós só temos 2 minutos agora, vai ficar 1 minuto para cada um de vocês. Então, Paulo Sérgio, uma conclusão aí sobre isso, inclusive, eu gostaria que trouxesse esse alerta de até que ponto a síndrome de Raf ela é realmente uma doença letal ou pode ser circunstancial o falecimento de uma pessoa. Ela parece ser uma doença esporádica, né? Com registro de pouco número de casos ao longo dos anos. Tem aumentado porque talvez as pessoas estejam mais atentas, né? A imprensa passa a publicar mais, a mídia, e as pessoas passam a ter conhecimento, inclusive a classe médica, né? Mas não parece ser um evento frequente, e a maioria dos indivíduos que apresentam essa síndrome, elas vão vai haver uma recuperação clínica, esses indivíduos vão receber alta hospitalar. Eu acho que é importante ter cuidado com o todo, né? Como o Josimerson falou há pouco. Então, a gente fazer boas escolhas na hora que vai comprar os alimentos e ter o cuidado não só de casa para fora, mas na hora que esses alimentos chegam na casa da gente, a gente ter todo o cuidado com a higienização, a limpeza, a conservação e o armazenamento, né? Então, eu acho que é por aí. Ok, muito obrigado, Josimeirson.
Olha, vou agradecendo logo a minha participação da Pevisa nesse programa, mas eu quero reforçar aqui uma situação que foi muito pressionada, que foi o peixe. Então, houve uma pressão muito grande para que a Pevisa declarasse que o peixe não poderia ser consumido por vários segmentos, e até chegou-se aí a comentar que havia essa situação. Não temos como fazer isso, não podemos fazer, não temos elementos científicos que nos indiquem isso, e assim, se ele não pode ser consumido na quaresma, então, até a quaresma está proibido. Depois da quaresma acabou, eu quero colocar aqui a nossa posição, a posição do Estado como guardião da saúde pública, que é a vigilância sanitária, que é um alimento seguro e a doença de RAF é muito esporádica e não temos como generalizar esse caso. Foi um caso, um ponto fora da curva. Obrigado. Ok. Então, muito obrigado, Paulo Sérgio, muito obrigado, Josimeilson, obrigado a você que também nos acompanhou. A opinião de hoje fica por aqui e a gente se encontra em um próximo programa.